A Igreja do Povo de Deus, também irmanada em todo esse sentimento desse momento, com a responsabilidade peculiar da nossa Igreja Católica Brasileira, também emite sinais de que vai proteger a comunidade e de que está preocupado com esse momento muito delicado. Tanto é que o senhor Bispo Diocesano, Dom Francisco, vem a esses estúdios dentro de mais alguns instantes informar quais são os padrões da igreja, os protocolos, o que foi firmado em conversa no clero diocesano de Petrolina, para que o povo de Deus possa seguir esses protocolos, para que nós possamos saber como nós, o rebanho, as ovelhas da Diocese de Petrolina, nós deveremos proceder. O senhor Bispo vem já já conversar com a gente. Nós estamos ao vivo pela internet, estamos ao vivo aqui pela rádio e daqui a pouco, no grande cinturão de audiência, vamos ouvir o que tem a dizer o nosso Bispo Diocesano e o que ele vai nos informar, para que nós possamos cumprir quais são as diretrizes que ele vai passar aqui para a Diocese de Petrolina, para que a comunidade diocesana, para que os católicos de toda a região do São Francisco fiquem sabendo e possamos assim cumprir esse novo protocolo agora da Diocese de Petrolina, traçadas e organizadas e dirigidas pelo senhor Bispo Diocesano, Dom Francisco Canindé Palhano. Ele já se dirige aos estúdios da Rural FM e dentro de mais alguns instantes nós vamos conversar com ele. Entender o que esse líder diocesano conversou com os padres do clero. Entender o que a Igreja Católica vai fazer diante desse coronavírus, desse vírus tão forte que tem se alastrado, mudado a vida das pessoas, mudado as posturas. E o senhor Bispo Diocesano vem conversar conosco. Vem dizer o que diz a Santa Igreja Católica do país, o que diz, quais são as orientações para que o povo de Deus e nossa comunidade possa seguir. Dentro de mais alguns instantes. São 3 horas e 26 minutos, agora não demora, ele já deve estar subindo as escadas aqui da nossa Rural FM para conversar com a gente. Eu queria que você prestasse muita atenção, que você, se pudesse, pegasse sua família e ligasse o rádio aí, colocasse no volume maior para que nós possamos ouvir as mensagens do senhor Bispo desse momento tão especial para o país. É um momento delicado, onde as pessoas precisam cumprir protocolos de segurança, de higiene, protocolos de proteção, para que o coronavírus possa estar de alguma forma controlado, para que essa pandemia brasileira possa então ser controlada, para que essa pandemia possa ser, de alguma forma, ter algum controle. E eu recebo nesse momento o senhor Bispo Diocesano, Dom Francisco Canindé Palhano, que é o presidente da nossa fundação Emissora Rural, Rural FM, ao lado do Padre Carlos, que é o secretário da nossa Diocese de Petrolina, para que eles possam informar aos nossos ouvintes, ao povo diocesano, quais as diretrizes traçadas, que protocolo o senhor Bispo pensou junto com a Diocese de Petrolina para comunicar ao povo de Deus, as pessoas da rádio, as pessoas que acompanham as missas nas diversas igrejas, paróquias aqui da Diocese de Petrolina. Registro a presença no estúdio ainda do nosso diretor administrativo, o Padre Givanildo José, que acompanha nesse momento o Padre Carlos e o senhor Bispo Diocesano, a quem saúdo nessa tarde. Boa tarde, senhor Bispo Diocesano, é um prazer recebê-lo em sua casa. Boa tarde, Carlos Brito, e boa tarde a todos aqueles que nos acompanham pela Rural FM 103,1 e todos aqueles de outras redes, da mídia em geral, que nos acompanham neste momento. Como bispo diocesano, após a reunião com o Conselho Presbiteral esta manhã, resolvemos emitir este decreto 001/2020. Aos que este nosso decreto virem, saudação, paz e bênção em nosso Senhor Jesus Cristo. Considerando o avanço do Covid-19 em todo o território nacional, na grande maioria das unidades federativas, bem como do H1N1 no território diocesano, e tendo presente o bem-estar físico e espiritual do rebanho a nós confiado, considerando que em âmbito federal, estadual e municipal, medidas vêm sendo adotadas com o intuito de evitar a aglomeração de pessoas e minimizar os impactos causados à população
sobretudo aquela mais vulnerável, considerando que somos chamados a viver este momento de preocupação com os olhos fixos em Jesus, sem perder a esperança de que, com a graça de Deus e com os esforços conjuntos, poderemos vencer mais esta batalha que a vida terrena nos apresenta enquanto caminhamos para a cidade celeste. Pelas presentes letras, determino quanto se segue para toda esta Igreja Diocesana de Petrolina, em suas paróquias, quase paróquias, áreas pastorais e outros lugares onde a ação evangelizadora acontece. Primeiro, que sejam observadas todas as determinações provenientes das autoridades competentes em âmbito federal, estadual e nos 8 municípios que integram a Diocese de Petrolina, no que diz respeito às ações preventivas ao coronavírus, sobretudo os adequados e tão necessários e bons hábitos de higiene. Segundo, que se mantenham abertas as igrejas para momentos de oração pessoal por parte dos fiéis e que todos os sacerdotes procurem manter junto ao povo que lhes é confiado uma presença pastoral e confortadora que lhes permita experimentar a ação sobrenatural nesta hora de provação, não se ausentando de suas paróquias, mas levando o conforto, observadas as medidas de segurança, sobretudo aos doentes e idosos. Terceiro, que os sacerdotes disponibilizem horários diários para o atendimento de confissões individuais, sobretudo neste tempo quaresmal, e se observe o uso de máscara, distância entre confessor penitente, ambiente arejado e outras medidas preventivas adequadas. 4. Que se multipliquem quanto possível as santas missas a serem celebradas para favorecer os fiéis com o alento dos dons divinos e que os sacerdotes indiquem a necessária e adequada distância entre as pessoas e os quantitativos determinados pelas autoridades de cada município, bem como os sacerdotes, diáconos e ministros extraordinários da distribuição da Sagrada Comunhão, antes e imediatamente depois da distribuição da Sagrada Comunhão, higienizem as mãos com o álcool gel, a fim de evitar possíveis contaminações e que, excepcionalmente, neste período de pandemia, a Sagrada Comunhão seja administrada na mão e não na boca. Igualmente se omita o abraço da paz, as orações de mãos dadas e outros cumprimentos que possam favorecer o contágio. No caso concreto do município de Petrolina, em espírito de fé, acolhemos a indicação do Executivo Municipal quanto à suspensão pública das celebrações eucarísticas. Para isto, determinamos que, na Rural FM, sejam transmitidas missas diariamente em caráter privado às 6h25, às 12h, substituindo a hora da graça, e às 17h. Também pedimos que as demais emissoras de rádio possam, quanto possível, entrar em cadeia para transmitir estas celebrações, bem como apelamos para as emissoras de televisão que possam disponibilizar um horário, uma vez por dia, para a celebração da Santa Missa. Igualmente pedimos às paróquias que promovam em privado as Santas Missas e as transmitam pelo Facebook e Instagram, contando com o precioso apoio da Pastoral da Comunicação.
Quinto, que neste momento de pandemia seja dispensado aos fiéis o cumprimento do preceito dominical realizado na igreja, podendo ser feito em casa através dos meios de comunicação social, televisão, rádio, internet, bem como oferecendo ao Senhor suas orações, privações e sacrifícios em vista do fim deste momento de calamidade. Que os idosos não fiquem, contudo, sem receber a sagrada comunhão eucarística, que deve ser levada a eles, tendo presente os cuidados de saúde e higiene pelos ministros extraordinários da distribuição da Sagrada Eucaristia, mais jovens. Quanto às celebrações de batizados, que não aconteçam de modo comunitário, mas que, se os pais insistem para que sejam realizados neste tempo de pandemia, que aconteça na igreja apenas um batizado por vez, podendo dele participar somente o celebrante, o batizando, os pais e os 2 padrinhos. Para os matrimônios que estejam agendados, estejam apenas a testemunha qualificada, que é o padre ou o diácono, os noivos e 2 testemunhas. Quem optar pelo adiamento ficará mais à vontade para escolher nova data depois de atravessada esta situação. Sexto, que sejam suspensos por 15 dias a contar da data da promulgação deste decreto, podendo-se este prazo estendido conforme a necessidade e indicação das autoridades sanitárias, a realização de mutirões de confissões, catequeses, encontros, retiros, assembleias, seminários, vias sacras públicas, encenações da Paixão de Cristo e outros eventos que contribuam para aglomerar pessoas. Igualmente, que sejam suspensas as atividades formativas no Seminário Diocesano São José, em Petrolina, e os seminaristas devem ir para as casas de suas famílias. Sétimo, que se estimule a oração em família e também em pequenos grupos para suplicar ao Senhor a superação deste e dos muitos males que nos atingem e que atentam contra a vida na sociedade, e que os sacerdotes celebrem, quanto possível, a Santa Missa segundo o formulário contido no Missal Romano, em tempo de guerra ou calamidade. Indicamos também 4 lugares para onde as pessoas podem se dirigir em caráter penitencial e devocional para realizar suas orações ao ar livre, pedindo a Deus pelo fim da pandemia sem aglomerações. O Cruzeiro Antigo, que hoje está colocado na Praça do Galo. A imagem do Sagrado Coração de Jesus na frente da Igreja Catedral. E a imagem de Nossa Senhora Auxiliadora, que fica na Praça Maria Auxiliadora. Também se indica a Igreja de São Sebastião, protetor da peste, da fome e da guerra, no bairro Henrique Leite, todos em Petrolina. Para as demais cidades da Diocese de Petrolina, que possa indicar os lugares destinados às práticas penitenciais e devocionais. Oitavo, que as secretarias paroquiais permaneçam funcionando, inclusive para oferecer informações aos fiéis, recebimentos de dízimos, ofertas e doações, não aglomerando mais do que 3 pessoas por vez, e sejam intensificadas as ações de limpeza e higienização das igrejas, colocando à disposição dos fiéis, quanto possível, o álcool gel,
que, devida e adequadamente usado, ajuda a inibir a propagação da ação viral. Nono, que diante dos inadiáveis compromissos financeiros de nossas paróquias, se exorte aos fiéis a necessidade da prática consciente do dízimo e sejam informadas as contas bancárias por meio das quais podem acontecer depósitos ou transferências para a devolução do dízimo, mesmo aqueles fiéis que estão dispensados do preceito dominical, enviando para as secretarias paroquiais os comprovantes para os devidos registros e emissão de recibos, e que o ofertório, que é gesto de partilha e compromisso eclesial, possa acontecer com o uso de envelopes e ou outros meios que bloqueiem a disseminação viral. Conclamamos todos os católicos a assumirem isto com espírito de fé, pois a maioria de nossas paróquias e também a Cúria Diocesana não dispõe de reservas financeiras para situações como esta que estamos vivendo e precisamos honrar os compromissos com os nossos funcionários, pais e mães de família, tendo em vista o provimento de suas necessidades pessoais e familiares. 10º, as situações que não estão contempladas neste decreto devem ser tratadas diretamente com o bispo diocesano, que dará o adequado direcionamento, sobretudo quando estes dependerem dos órgãos competentes e exijam encaminhamentos novos. Confiamos este momento de calvário em que a humanidade se encontra ao Senhor Jesus, para que possa fazer-nos contemplar no mistério da sua cruz a porta aberta para a ressurreição e a vida, que é a meta e o destino de vida de toda a vida cristã, e que a Virgem Maria, a saúde dos enfermos, seja aquela que nos carrega nos braços e nos conduz a Deus. Publique-se, arquive-se, cumpra-se, dado e passado na Cúria Diocesana desta Episcopal Cidade de Petrolina, sob o nosso sinal e o selo de nossa chancelaria, e aos 16 dias do mês de março do ano de nosso Senhor Jesus Cristo de 2020, terceiro do nosso pastoreio. Dom Francisco Canindé Palhano, Bispo Diocesano, Padre Carlos Antônio Barbosa de Araújo Júnior, chanceler ad hoc. Muito obrigado, então, senhor Bispo Diocesano. E o decreto da Santa Igreja Católica, da Diocese de Petrolina, ao povo de Deus. Senhor Bispo, algum comentário? A responsabilidade da Igreja colocada aí diante das diretrizes mundiais nesse momento, governo federal, governo do Estado, governo do município e a Igreja, como sempre, se colocando à frente em defesa do povo diocesano. Como nós estamos muito atentos à vida, Jesus diz que todos tenham vida e vida em abundância, é fundamental cumprir o que se determina. E o que se determina é certamente para evitar problemas piores amanhã, no futuro. E um outro ponto extremamente importante é chegada a hora de nós mantermos viva a nossa fé em Deus. Deus que livrou o povo das pragas do Egito, vai nos livrar agora também dessa praga que assola o mundo inteiro. É importante que o fato não seja apenas o fato pelo fato, o acontecimento que está aí, a destruição que vai acontecendo, mas sim que todas as pessoas tirem as lições que se fazem necessárias para que outras atitudes que venham a ajudar o povo
a evitar novos problemas na área da saúde sejam discutidas, assumidas e protagonizadas por todos os governos, porque não devemos perguntar a Deus por que tudo isso está acontecendo. Certamente é o momento de cada cristão, cada católico, cada pessoa que diz: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, que reza: Pai nosso que estás nos céus, seja feita a vossa vontade, tire as devidas lições dessa pandemia, essa tragédia tão grande que se assola aí por todo o universo. Então, o bispo recorda que não é momento de perder a fé, não é hora de perder a esperança e nem deixar de praticar o amor e a caridade. Mas se tomarmos as devidas medidas, se elas de verdade forem assumidas por todos, nós seguramente, contando com a ação de Deus, o nosso Pai Criador, e a graça de Jesus que nos redimiu na cruz pelo seu sangue, e o Espírito Santo que continua a fomentar na igreja tantos e tantos gestos de vida, tudo isso nos leve a um momento de graça, um momento de paz. Recordando ainda, por fim, que só se celebra a ressurreição de Jesus porque ele não renegou a cruz, porque ele passou 3 dias na sepultura. Se nós temos que passar 3 dias reclusos, ou tantos dias quanto necessários, tudo isso é para a glória de Deus e para a preservação da nossa vida. Senhor Bispo, o senhor pode ficar à vontade para franquear a palavra para Padre Carlos, Padre Ivanildo, ou o senhor acha que já podemos finalizar por aqui? Fica à vontade, então, se o senhor... Acho que é importante que se possa Padre Carlos, passar Padre Givanildo, a palavra, por favor, para depois o bispo dar a bênção final. Padre Carlos, antes da sua fala, acho que é importante colocar, nós estamos em várias redes sociais, estamos sendo acompanhados, chegam aqui algumas indagações, inclusive uma ao senhor Bispo, se ele tem notícia se o Santo Padre é bem de saúde nesse momento, se está tranquilo, numa Itália tão, diria, castigada com essa praga, como o senhor mesmo falou. O Santo Padre teve uma ameaça, mas tudo foi devidamente examinado e ele não prossegue com a gripe, nem com nada desse vírus. E é prova de tudo isso que ele deixou o Vaticano e foi até a igreja de São Marcelo, onde está a cruz dos milagres de uma praga que aconteceu, de uma epidemia de uma época. E também recordamos que em Roma, no Castelo Sant'Angelo, o Santo Anjo foi colocado lá em cima daquele castelo, porque por volta do ano 500 também houve algo tão sério. E o povo pediu, suplicou, implorou ao Santo Anjo, e ele ouviu a voz, e por isso ficou este sinal. E o Papa São João Paulo II, para o jubileu do ano 2000, ele fez restaurar aquela belíssima estátua que pousa sobre o Castelo Sant'Angelo. Bom, quero registrar aqui a presença de várias pessoas no Facebook da nossa rádio, da paróquia Nossa Senhora Rainha dos Anjos, no Instagram do Colégio Diocesano Dom Bosco. Padre Carlos, as diretrizes traçadas agora, o decreto da Diocese de Petrolina, mostra uma igreja moderna e preocupada com seu povo. Boa tarde. Boa tarde, Brito. Boa tarde a todos os que nos escutam neste momento. Certamente, decisões como essa nem sempre são fáceis de serem assumidas, sobretudo quando nos coloca diante daquilo que é algo tão precioso ao povo,
que é a participação frequente e diária da Santa Eucaristia nos lugares de culto, como o nosso bispo tem insistido desde que assumiu a Diocese de Petrolina. Mas, naturalmente, os poderes eles se complementam. E em se complementando, a Diocese não poderia ter outra postura senão aquela assumida pelas autoridades locais, que certamente tomaram decisões com todo um respaldo técnico, científico, que ajuda a melhor atravessar esta hora, minimizando os impactos. Então, a igreja não pode se colocar na contramão do bem comum. Ela deve fazer caminho com o povo, ela deve assumir as dores do povo, e o tema da campanha da fraternidade deste ano de 2020 é Fraternidade e Vida, Dom e Compromisso, que também nos coloca diante da imagem do bom samaritano, viu, sentiu compaixão e cuidou dele. Tudo isto nos impulsiona que sejamos uma igreja samaritana, uma igreja que vai ao encontro daqueles que em diversas situações estão caídos, e agora, mais especificamente falando, o coronavírus. Mas lembrando que são tantos os males e doenças que afligem o nosso chão. Existem altas taxas de criminalidade, existem tantas taxas altas de suicídio, né, e de automutilação, enfim, de todo este mal que parece nos assolar, certamente Deus permitirá que um grande bem seja extraído, que é uma experiência profunda de conversão, a necessidade de revisitarmos nossos passos e escolhas, mas também de podermos fazer opções sempre mais concretas, que levem em consideração não somente o bem pessoal, mas o todo, o coletivo, que é a marca de toda a convivência humana na Terra. Padre Carlos, nesse estúdio panorâmico nós somos testemunhas aqui diariamente de toda sorte de pessoas abandonadas ao próprio tempo, ao vento, pessoas que se drogam aqui aos olhos vistos de toda uma sociedade, muitas vezes essa sociedade calada, enquanto as pessoas padecem na droga, no abandono, e esse estúdio panorâmico tem sido palco para que nós testemunhamos esse triste espetáculo que o senhor se referiu. Chega aqui uma pergunta, se as aulas de catecismo aos domingos irão continuar. O item 6 das deliberações do bispo diocesano indica que, durante este período em que o decreto é vigente, não se acontece nada, sendo, portanto, suspensas a realização de mutirões de confissões, catecismo aos domingos, portanto, encontros, retiros, assembleias, seminários, vias sacras públicas, encenações da Paixão de Cristo e outros eventos que contribuam para aglomerar pessoas. Então, a resposta é não, tudo ficará fechado, inclusive desde ontem, também no âmbito do Colégio Diocesano Dom Bosco, que pertence à Diocese de Petrolina, se deliberou com as demais escolas particulares do município pelo cancelamento das atividades até o dia 31 de março, claro, podendo outras decisões serem apresentadas, porque, como a gente tem acompanhado, o movimento ele é muito dinâmico. A cadeia de informações ela se atualiza quase que de hora em hora. Então, pode ser que daqui para o final do dia, outras medidas, além daquelas que estão contidas neste decreto, precisem ser aplicadas. Então, por isso é que se pede uma atenção muito grande da sociedade, do povo em geral, para se antenar com aquilo que é orientado e, claro, não somente se antenar, mas colocar em prática. É uma preocupação nossa de gestores das escolas, por exemplo, é que este período é um período de ficar recluso nas dependências de casa, não de estar em shoppings, tomando banho de rio, andando pela cidade,
fazendo festas, juntando gente, porque do contrário não se alcançarão os objetivos que emanam destas proposituras, que é minimizar os impactos do coronavírus e dos outros agentes infecto-contagiosos, para poder assim passar com a maior brevidade possível a situação de calamidade. Padre Givanildo José, diretor dessa emissora, o senhor tem nos determinado aqui, desde os primeiros dias, disse que, desde os primeiros dias dessa pandemia, que informe essa comunidade, que abra esse microfone para as dores dessa comunidade, para as dúvidas, e que, sobretudo, não deixemos de informar tudo com total isenção, total cuidado e responsabilidade. Quero saudar com Boa muito tarde. carinho a você, Carlos Brito, que representa o nosso jornalismo e a credibilidade que a Rádio Rural FM tem há mais de 50 anos, comunicando a verdade. Quero saudar com muito carinho o Padre Carlos, diretor administrativo do Colégio Dom Bosco, e a Sua Excelência Reverendíssima, nosso diretor, presidente da Fundação Rural FM, Dom Francisco Canindé, que utilizou, como utiliza sempre o meio de comunicação oficial, que é a rádio, a Rural FM, para transmitir a sua mensagem como pastor a todos que estão nos acompanhando. Esse momento é um momento de muita preocupação e de sensibilidade pastoral de toda a igreja, através do nosso bispo, que com o coração de pai, ele olha para o seu rebanho, que está presente nesta igreja particular, e que se sensibiliza com cuidado, com carinho, com toda essa preocupação do mundo inteiro, das autoridades, mas também querendo que essa pandemia não chegue. Todos nós, ao exercermos essas precauções, nós queremos que isso não chegue até as nossas famílias. Então, tudo isso é feito para promover o bem comum, a saúde pública, como todas as outras autoridades e forças estão aí trabalhando para que essa coisa não se espalhe e não chegue até nós. Então, acho que a palavra do bispo foi uma palavra muito forte, quando ele reavivou em nós o dom da fé, para que nós possamos manter viva a chama da fé, a esperança em Deus, e também as palavras do Padre Carlos, que nos mostram esse cenário múltiplo de tantas situações degradantes em nossa sociedade, mas hoje, olhando mais particularmente para esta pandemia que pode crescer assustadoramente e nós não sabemos até onde podemos chegar. Então, toda a precaução, todo o carinho, toda a educação doméstica, todos os cuidados são para que nós possamos também ajudar para que isso não se espalhe e para que a gente continue na santa paz de Deus. Agradeço a oportunidade que Dom Francisco nos dá de transmitir ao vivo por todas as redes sociais e também aqui pela Rural FM a sua palavra de pastor. A rádio é da Diocese, nós somos uma emissora católica que busca transmitir a verdade e que promove a vida em todas as suas circunstâncias. Então, esse momento é um momento ímpar, quando também estão sendo direcionados os pronunciamentos do bispo, que vão dirimindo toda e qualquer dúvida dos nossos fiéis e também dos sacerdotes, religiosas, de todo o nosso povo de Deus. Muito obrigado, Padre Givanildo. Nós vamos estar, durante a programação da rádio, pegando esse documento, esse decreto da Diocese de Petrolina e colocando ele mais vezes e todos os pontos que o senhor bispo citou aqui, para que toda a comunidade tenha mais ciência durante toda a programação. Agradecer muito a todos os profissionais de comunicação, meus colegas, jornalistas, radialistas, que estão aqui me pedindo, viu, Padre Carlos, se o senhor puder, esse documento em PDF, para que eu possa enviar para toda a imprensa aqui em nome da Diocese de Petrolina, por favor. Na verdade, o documento já está pronto para a sua divulgação. Ótimo. Mas esperávamos, contudo, pelo pronunciamento claro. Primeiro, que deve partir sempre da autoridade diocesana. Então, a gente aproveita para pedir às demais emissoras de rádio que, porventura, estejam em cadeia neste momento conosco, para também fazer chegar ao conhecimento de toda a população
e mais especificamente a comunidade católica, estes indicativos que assumem a forma normativa, ou seja, não devem ser questionados se deve ou não se colocar em prática o que está aqui, mas uma vez promulgado um decreto do bispo, assume a forma de lei, para não insistirmos também em teimosias desnecessárias, em brechas que possam vir a ser abertas para abrir exceção a uma ou outra pessoa. O princípio é para todos, e todos os que estão nesta jurisdição da Igreja de Petrolina devem acolher com solicitude as indicações do bispo diocesano. Complementando o que disse Padre Carlos aqui, eu vou ler somente o final aqui do decreto. Confiamos nesse momento de calvário em que a humanidade se encontra ao Senhor Jesus, para que possa fazer-nos contemplar no ministério da sua cruz, a porta aberta para a ressurreição e a vida, que é a meta e o destino de toda a vida cristã, e que a Virgem Maria, a saúde dos enfermos, seja aquela que nos carrega nos braços e nos conduz a Deus. Publique-se, arquive-se, cumpra-se. Dado e passado da Cúria Diocesana desta Episcopal Cidade de Petrolina, sob o nosso sinal e o selo de nossa chancelaria, aos 16 dias do mês de março do ano do nosso Senhor Jesus Cristo, de 2020, terceiro do nosso pastoreio. Como disse Padre Carlos, uma determinação da Igreja Católica vira lei, cumpre-se, não cabe então outros questionamentos. As alterações na nossa programação com as transmissões das nossas missas diárias serão informadas aqui durante a programação da nossa rádio. Pois não, Padre Givanildo? Eu queria enfatizar a questão das missas, né? Os fiéis não ficarão sem a oportunidade de ter a missa pelo rádio. Nós temos a missa na Catedral cedinho, que é transmitida às 6h25. Teremos também na Hora da Graça, ao meio-dia, nós vamos transformar o horário da Hora da Graça na celebração eucarística, que é a graça por excelência. Então teremos a missa ao meio-dia, também transmitida aqui pela rádio, e às 17 horas a missa transmitida lá da Igreja Matriz Nossa Senhora Rainha dos Anjos. O pessoal está perguntando já sobre os novenários, né? Há uma palavra de Dom Francisco sobre os novenários, claro que já está claro no decreto, então hoje nós teremos a celebração lá no seminário e vamos encerrar hoje à noite, né, o novenário de São José. Não teremos a programação com público, né, com toda a comunidade no dia 19 e nem amanhã. Vamos encerrar hoje, como também na cidade de Dormentes, né, o Padre Maurílio, o Dom Francisco vai falar melhor, e o Alto Cheiroso, né, a comunidade de São José no Alto Cheiroso, aqui da Paróquia Rainha dos Anjos, também hoje vai encerrar as suas atividades. Meus colegas perguntando aqui, o decreto do senhor bispo começa a valer a partir de hoje? Imediatamente, então. Muito obrigado, então, Padre Carlos, muito obrigado, Padre Givanildo. Senhor bispo, muito obrigado, foi um prazer recebê-los a todos aqui, recebê-lo na sua casa, e é sempre bem-vindo. Eu queria aproveitar para insistir na força da oração. Jesus diz: pedi e recebereis, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. É tempo de criar momentos de oração, momentos de encontro com Deus, que vão fortalecer a nossa fé e a nossa esperança. E para isto, o texto da esperança e da solidariedade, promovido pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, é essa corrente de oração em torno da emergência de saúde pública do coronavírus. Será quarta-feira, 18 de março, às 15h30. Acompanhe pelas rádios e TVs católicas. O bispo se despede, abençoando a todos, pedindo a intercessão e a proteção da Virgem Maria, Senhora Rainha dos Anjos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado a todos, então, senhor bispo, Padre Carlos, Padre Givanildo, muito obrigado. Essa emissora continuará vigilante aqui, o jornalismo da gente vai se fortalecer ainda mais para informar ao povo de Deus tudo o que acontece com o coronavírus e a programação diocesana, todas as missas, as diretrizes diocesanas.
o documento do bispo, esse decreto será esmiuçado aqui nessa programação e vamos ponto a ponto debater e colocar durante toda a nossa programação. Agradeço a Fabiola Paiva que esteve comigo nessa operação, ao Carlinhos, a Emerson, Padre Givanildo. Vem aí a comunicação de Wilson Duarte e o Zé Brocoiol para continuar a tarde da nossa rádio. Que Deus possa abençoar a nossa caminhada. Clube dos Ouvintes. Rural FM. Hey, Rural FM. Já está acompanhando a gente pela internet? Estamos lá em todos os aplicativos. Você ouve a